Gostaria de desejar uma boa noite a todos, que nós possamos aproveitar o máximo do estudo que o Evangelho nos proporciona, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. De antemão, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesta casa, confraternizando com todos vocês, revendo amigos de longas datas que não via, porque cada um fica participando na sua comunidade, no seu centro, e quando a gente sai, nós temos essa oportunidade maravilhosa de rever pessoas queridas e conhecer outras que ainda não conhecemos. Falar de Jesus realmente é bastante complicado, difícil. Por quê? De certa forma, o conhecimento, a leitura, o estudo que fazemos dos seus ensinos nos coloca uma certa facilidade. Mas o porquê da dificuldade? Porque nós ainda não praticamos. Nós ainda não temos a vivência plena dos ensinamentos do Cristo. Nós somos matriculados na escola chamada Terra, e ela nos proporciona condições para esse despertamento, para essa busca do Cristo, das suas lições, dos seus ensinamentos. E lembrando, na questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec, grande pedagogo, professor, indaga aos espíritos qual o maior modelo da humanidade, modelo e guia. E os espíritos respondem na resposta mais curta do livro: Jesus. E Jesus realmente é o nosso modelo, o nosso guia. Mas, acima de tudo, é o grande mestre, o grande educador. Sua proposta maior é a proposta educativa. Ele veio para ensinar as almas matriculadas neste orbe. E, como tal, ele usava de recursos muito simples, recursos didáticos. Sua pedagogia, a pedagogia do amor, lhe impunha condições. Por quê? Ele vivenciava tudo. Ele, espírito crístico, espírito de categoria ímpar, sabia e vivia tudo o que ensinava. Ao contrário de nós, que ainda buscamos, no estudo, uma proposta para conduzir as nossas vidas. Quais eram, então, os ensinamentos que Jesus transmitia através de parábolas? O que são parábolas? Parábolas, no dizer de Emmanuel, no livro Consolador, são sementes divinas que, quando brotam árvore de misericórdia, de amor. E nessas parábolas, Jesus, como grande pedagogo, ele utilizava como salas de aula a montanha, a casa de Pedro, a praia, o barco, enfim, coisas simples do cotidiano do povo da época, para explicar ensinamentos, transmitir àquela multidão sequiosa, sedenta de algo maior do que o dia a dia, transmitindo, então, através do quê? Do que o povo tinha por perto. Histórias do dia a dia do povo daquela época. E isso tocava o coração. Isso era luz que derramava. As palavras do Cristo revelavam
poesia, de elevação, luz divina, porque ele foi realmente a luz do mundo. Foi não, é a luz do mundo. Só que ele também nos colocou que nós também podemos ser luzes, quando ele disse: brilhe vossa luz. Vós sois deuses, podeis fazer o que faço, e muito mais. Com tudo isso, Jesus veio com a segunda revelação da lei de Deus, porque a primeira, nós sabemos, veio com Moisés, que mostrou um Deus temido, um Deus que castigava, um Deus que punia. Só que, na época, nós estávamos ainda na infância. E com Jesus, a segunda revelação da lei de Deus, nós já tínhamos amadurecido um pouco mais. Então, a proposta de um Deus bom, justo, misericordioso, que traria para nós essa menção, não de o Deus que castiga porque nós erramos, mas um Deus que perdoa, um Deus que compreende, um Deus que, acima de tudo, é Pai. Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Então, esse poema que Jesus cantou na Galileia, principalmente, nós imaginamos aquelas praias de Cafarnaum, porque a Galileia era uma região muito bonita na época do Cristo. Conta, principalmente a Amélia Rodrigues, em seus livros, ela relata a respeito de como era a vegetação, de como eram as montanhas, praias. Então, nós ficamos a imaginar que grandiosidade, só podia ser dessa maneira, porque Jesus foi escolhido a dedo o local que ele iria chegar ao mundo. Então, era importante que fosse um local apropriado. E essas parábolas, ele contava das mais diversas formas. Nessa que nós vamos estudar hoje, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Está também incutida em Lucas e Marcos. Mas, como no Evangelho fala do Evangelho de Mateus, nós vamos nos ater a este texto. Essa parábola, se nós formos interpretar ao pé da letra, a letra que mata, nós não vamos entender. Mas nós temos que transcender esses conhecimentos, esses ensinos cósmicos que Jesus trouxe, para podermos realmente analisar e perceber o que Jesus queria nos ensinar. Ele conta, eu vou fazer um apanhado geral, uma síntese, quem quiser depois ler, está no capítulo 18, que um rei ia fazer uma festa de casamento para o seu filho, de bodas, como eles costumavam falar na época. E pediu para os seus servos saírem e convidar as pessoas. E assim o fizeram. Mas acontece que os servos foram relegados, não aceitaram o convite. Teve, inclusive, servos que foram mortos, foram apedrejados pelos convidados. Aí nós ficamos perguntando. Interessante, nós ficamos, sim, realmente querendo. Quem de nós iria recusar hoje um convite de uma festa de casamento? Claro que nós não íamos recusar. Festa é festa, ainda mais de graça. Quem que não quer ir? Até eu que sou mais boba um pouquinho. Então, o que acontece? Esses foram os primeiros convidados, que receberam o convite
além de não terem aceito, agiram de maneira totalmente inadequada. E nós sabemos que os primeiros que foram chamados foram os hebreus. Quando Moisés retirou o povo hebreu do cativeiro do Egito, quando ele descobriu que ele era também hebreu, a partir desse momento, ele conduziu o povo hebreu 40 anos, e durante esse período, ele foi transmitindo aquilo que ele recebeu. Então, os hebreus foram os primeiros convidados para esse banquete, que nós sabemos é um banquete espiritual, não é um banquete material. Jesus utilizou dessa metáfora para ficar mais fácil o entendimento. Depois, nós podemos verificar que os servos que foram fazer o convite foram nada mais, nada menos que os profetas. Quantos profetas, quantos cristãos não foram mortos, quanto sacrifício houve, quanta perseguição daqueles que aceitaram a proposta do Cristo. Realmente foram mortos, foram sacrificados, foram torturados em nome do Cristo. Mas aceitaram o vilipêndio, aceitaram a morte do corpo físico, porque nós sabemos que só o corpo morre, o espírito é imortal, é eterno. Esses servos, então, os que conseguiram sobreviver e voltar, novamente foram enviados, e enviados para todos. Todos nós fomos convidados. Todos nós recebemos o convite do Cristo. Como diz a parábola, o convite foi aberto a toda e qualquer pessoa que estivesse na rua, ou seja, todo aquele que está no planeta Terra recebeu esse convite. E nós indagamos. Quem de nós já aceitou? Podemos aceitar. Mas quem de nós está pronto, preparado com a veste nupcial? E o que significa essa veste nupcial? Essa veste nupcial é a nossa transformação moral. É o nosso encontro com Cristo. Mas não da boca para fora. É um encontro de verdade, em que o nosso coração recebe o Cristo e se transborda, como a mensagem da prece da noite, em amor. Só que nós ainda estamos um pouco distantes dessa postura de amar desinteressadamente, de amar sem querer recompensa, de amar por amar. Mas Jesus nos dá uma proposta que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então, nós podemos utilizar da caridade, porque a caridade é o último estágio para a gente alcançar o amor. Porque a caridade, a gente pode escolher. Então, vou fazer caridade na segunda, ou vou fazer caridade para criança, vou fazer caridade só para idoso. Eu não quero fazer caridade na minha casa, não. Porque o meu marido, eu não estou falando para você não, viu bem? O meu marido não dá. É intransigente. A minha esposa é implicante que dói. Então, essa também é uma proposta de caridade. Aliás, é a primeira, porque nós sabemos que a caridade começa em casa. Como que nós vamos poder expressar amor para alguma pessoa distante de nós, um semelhante, o nosso próximo, se nós não conseguimos amar nem aquelas criaturas que nasceram no mesmo, estão convivendo conosco, sob as quatro paredes da nossa casa? Eu lembro, então, de uma história que eu gosto muito de falar, de uma senhora que era casada com
um homem que, infelizmente, tinha o vício da bebida. E todo dia ele chegava em casa totalmente alcoolizado, transtornado, e o infeliz quebrava todinha a casa. Quebrava os móveis, quebrava tudo que ele encontrava na frente e ainda batia na esposa. Ela, aflita, perturbada com aquela situação que já se arrastava por anos e anos a fio, não aguentava mais. E foi procurar o pároco da igreja. Provavelmente era uma cidadezinha pequena, né? A igreja no centro da cidade, e o padre fazendo um papel de psicólogo, confessor, terapeuta. Olha, seu padre, não dá mais. Eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. Como é que eu vou conviver com um homem desse jeito? O padre falou assim, olha, eu tenho um remédio, tira e queda. A senhora vai levar essa garrafinha com água, e toda vez que ele chegar em casa, a senhora vai pôr um pouco de água na boca. Não pode engolir. Só tem que continuar com a água na boca. Ele pode falar o que ele quiser, pode quebrar o que ele quiser, pode até agredir a senhora fisicamente ou com palavras, mas jamais a senhora engole essa água. E assim ela fez. Passou um dia, passou 2, até que durou uma semana a água. A água acabou, ela ficou apavorada. Foi procurar o padre novamente. Seu padre, eu preciso dessa água. Essa água, para mim, olha, meu marido acabou. A gente não briga mais, a gente não discute, não tem nada disso mais. O senhor me dá mais um pouquinho daquela água. E o padre falou para ela, eu posso até dar mais água para a senhora, mas o remédio a senhora ainda não percebeu. O remédio é que a senhora não tinha condição de falar. Quando não quer, 2 não briga. Então, se a senhora engolisse a água, por isso que eu pedi, não engula a água. Então, a senhora não tinha condição de responder. Ele foi ficando chateado, foi vendo que não tinha palco para o circo dele. Então, ele parou de brigar. E assim somos nós. Quantas vezes em casa, nós, às vezes, discutimos, criamos altercações desnecessárias, por um minutinho de segurar a água na boca, de passar um zíper na boca e pensar assim, bom, deixa falar, ou ela falar, ou ele falar, ou o filho, que às vezes nós estamos vivendo hoje, apesar da parte intelectual, da parte científica, ter alcançado progressos jamais vistos, a parte moral ainda deixa muito a desejar. Então, o que acontece? As drogas, os vícios de toda sorte, campeiam pela terra. E difícil achar um lar que não está atravessando este problema. E nós, como espíritas cristãos, sabemos que não existe acaso no universo. Tudo é regido por uma lei divina. Tudo que acontece. Claro que nós temos que ter prudência, nós temos que ter bom senso. Mas, acima de tudo, a nossa colheita de hoje é fruto da nossa plantação do ontem. Então, ninguém passa, eu não aguento mais essa situação, não estou conseguindo, não vai dar, vou desistir. Olha, é lê do engano, porque nós estamos apenas protelando essa situação. Porque, de uma maneira ou de outra, ela vai chegar na nossa porta, em algum momento. Se não for nessa, vai ser em outra, mas ela vai vir nos procurar, porque nós lançamos a seta da ação. A reação chega. Então, o que a gente percebe é que, acima de tudo, a doutrina espírita veio nos trazer essa proposta de autoconhecimento, que Santo Agostinho muito bem coloca na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele fala da reflexão que nós temos que fazer ao irmos dormir.
essa reflexão de analisar o nosso dia, como foi, onde eu errei, em que situação eu me enganei, onde eu podia ter feito melhor. É muito importante isso. É uma proposta. A outra proposta do Evangelho, quando ele diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Então, nós sabemos que nós caminhamos rumo à nossa ascensão espiritual, rumo ao nosso progresso evolutivo, com duas asas. A asa do amor e a asa do conhecimento, do intelecto. O amor, a gente não conseguiu ainda. Estamos caminhando. E o intelecto é uma procura que está fácil, está disponível para nós. A literatura espírita é muito vasta, muito ampla, nos oferece condições de estudar, porque o estudo se torna, na maioria das vezes, uma alavanca para a nossa mudança. Porque é aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai chegar um momento que nós vamos ter que agir de conformidade com o Evangelho, querendo ou não querendo. Esta também é a proposta da doutrina espírita. Kardec foi escolhido por Jesus realmente por ser um espírito lúcido, um expoente na Terra. E ele soube, como ninguém, levar essa proposta educativa do Cristo. Porque a doutrina espírita, o espiritismo, é Jesus falando novamente aos nossos corações. É o Consolador prometido por ele, quando aqui esteve. E nós temos que aproveitar, porque nós não temos muito tempo mais, não. Nós sabemos que a Terra está prestes, não temos data, não sabemos quando, mas está próximo. Não é o fim da Terra, não é a destruição do mundo, é a transição para um mundo de regeneração. E nós temos que estarmos vestidos com essa veste nupcial, porque, caso contrário, nós seremos gentilmente convidados por Cristo a habitar um mundo primitivo, onde, no ensinamento desse capítulo, fala: haverá choro e ranger de dentes. Então, é muito mais fácil nós encararmos essa proposta de mudança interior do que termos que fazer uma mudança forçada para um plano desse. Nós que já estamos aqui, hoje já se fala em dinheiro digital. No entanto, nós encontramos irmãos explodindo bombas, seres humanos. Porque o ser humano, nós, seres humanos, eu acho que somos a única raça no planeta que não conseguimos ser o que a gente é, ser humano. Os animais agridem quando estão com fome. O animal que está saciado, que já se alimentou, ele não agride, a não ser que ele foi ameaçado. Agora, o ser humano, às vezes por uma palavra, uma coisa mal colocada que alguém faz, porque às vezes não está num bom dia, nós já derramamos todinho o nosso fel naquela pessoa. Então, a nossa proposta de quem é espírita, de quem se ingressou nesta escola, é uma proposta de mudança. O título do capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, porque a escolha não vai ser Deus, nem Jesus que vai fazer. Somos nós. É uma autoescolha. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, porque está em nossas mãos. Depende de nós fazer diferença ou não neste mundo. Por isso que falar do Cristo, às vezes até é fácil, quando é teoricamente. Na prática, na vivência, nós ainda nos encontramos
distantes, longe. Mas nem por isso nós podemos nos acomodar e achar que vamos deixar para a próxima encarnação, porque nessa já não dá tempo, já estou com 58 anos, então vou deixar para a próxima. Não. Nós temos que aproveitar cada minuto da nossa existência para fazer diferença, para fazer melhor. E hoje, os pais mais novos, que estão concebendo família, percebem que em casa está chegando espíritos diferenciados. Espíritos que aceitaram o convite do Cristo e estão vindo para fazer diferença no mundo. São crianças extremamente inteligentes, extremamente espertas, e que querem, de alguma maneira, que os pais orientem, coloquem no caminho certo. Por isso que a Casa Espírita oferece a evangelização. Evangelização de espíritos, não de corpos. Porque o espírito, ele é milenar. Nós não sabemos, se perde na noite dos tempos. O corpo pode ser jovem, ter 6 anos, 7, 4. Mas aquele espírito é um espírito de longa data, que está chegando novamente para mostrar o que ele pode fazer. Então, nós, pais, avós, tios, temos uma responsabilidade muito grande com relação a esses espíritos que chegam. Porque um vacilo, uma vontade fraca, pode, às vezes, comprometer a existência daquele espírito, que veio com tanta força, com tanta garra para o mundo, para mudar alguma coisa, para ensinar alguma coisa, e não encontrou aquilo que ele esperava. E lembrando da caridade, nós sabemos que a caridade é, na questão que fala 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido, e é muito amplo. É um leque de oportunidades que nós temos. Só o perdão, Jesus disse que nós tínhamos que perdoar, quando Pedro indaga, não 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. E isso é cada ofensa. Difícil, né? Não é fácil perdoar. Mas nós temos que tentar. Nós temos que buscar. Porque a nossa proposta é o nosso projeto de existência. Nós não reencarnamos para conseguir prédios, bens materiais, fortuna ou conhecimento para ficar engavetado. Claro que nós temos que acompanhar o progresso. Eu estava comentando com o Valentim, a Casa Espírita, ela tem a oportunidade hoje de oferecer muitos recursos da informática, da era digital. Isso é importante. Isso não é coisa desnecessária. É requisito básico hoje na Casa Espírita. Mas, quando reencarnamos, nós temos que estar cientes de que a nossa proposta, o nosso projeto reencarnatório, tem que ser diferente. No planeta Terra, perambula, caminha 3 estilos de vida. O estilo de vida animal é aquele que vive para sobreviver, se contenta com pouco. O estilo de vida humano é aquele que tem metas, busca as suas metas, mas, acima de tudo, também convive o estilo de vida divino, que é aquele estilo de vida em que a pessoa tem prazer em evoluir.
é a nossa busca. Não adianta nada nós termos conhecimento. Paulo já falava, posso falar a língua dos anjos, se não tiver amor, eu nada serei. Então, esse falar a língua dos anjos, podemos trazer para os dias de hoje, conhecimento. Só é útil se nos torna melhores, no dizer de Sócrates. Tudo isso para quê, meus irmãos? Para nós analisarmos que estilo de vida nós estamos tendo. Nós chegamos aqui para sermos felizes também. Para ser sério, para ser espírita, não posso sorrir, não posso ser feliz. Eu tenho que ser carrancudo, sério. Não. A alegria, a felicidade tem que fazer parte da nossa vida. Quer ver uma coisa que eu assisti numa palestra, que eu achei muito interessante? Ele fala, o Haroldo, todos vocês devem conhecer, que o Rossandro também fala nisso. Quando chega num consultório médico, normalmente as mulheres, aí eu fiquei pensando, é injustiça falar isso das mulheres, né? É porque, claro, o Rossandro é homem, o Haroldo também. Se fosse eu, claro que eu ia falar que era homem que estava no consultório, não ia falar que era mulher. Mas, tudo bem, vale para os dois. As mulheres pegam uma revista para folhear, normalmente caras, né? E começa a folhear. Ele fala que em 2 minutos a mulher entra em depressão. É brincadeira? Por quê? Ela começa a folhear a revista e vê, eu não tenho esse corpo. Eu não tenho esse rosto. O meu marido não é sarado desse jeito. O meu, por exemplo, está aqui, é barrigudo. Mas é o que eu preciso. É o que está comigo. É o que convive, que me aguenta. O meu filho não tem esse carro do ano. Então, em 2 minutos, nós entramos em depressão. Saímos de um clima bom, de uma sintonia favorável, e entramos em depressão. Aí entra a proposta do verdadeiro sentido da palavra caridade. Aceitação. Se não é o que eu quero, é o que eu preciso. É o que eu mereço. Porque Deus é muito justo, muito sábio, perfeito. E onde que está esse Deus? Dentro de nós. O reino dos céus, esse banquete espiritual, celestial, está dentro de nós. Não está além, distante. Está em nós. O reino dos céus é essa felicidade plena, essa consciência tranquila, de saber que estamos caminhando, e caminhando de maneira correta. Então, esse caminho é o caminho do amor. É o caminho mais fácil. É o caminho da caridade, que vai, consequentemente, chegar a ser um amor verdadeiro. Agora, nós podemos renegar o amor e priorizar a dor. E nós lembramos de um mito grego, em que Damocles vivia no reino de Dionísio. Era súdito do reino. Só que ele invejava Dionísio. Ele achava que era muito fácil ser rei, e ele gostaria de ser um rei. E Dionísio concedeu a ele esse desejo, com direito a banquete, a cetro e todas as mordomias que ele achava que tinha um rei. E num banquete, o primeiro banquete do seu reinado, Dionísio pendurou uma espada no alto da cabeça dele. Ele estava ali com os convidados, se regozijando, se banqueteando daquelas iguarias inúmeras que tinha. De repente, ele olha para cima e pensa, meu Deus do céu, essa espada vai cair na minha cabeça. O que eu faço aqui agora? Assim somos nós. Se estamos desempregados, temos medo de não arrumar emprego. Se estamos com saúde, temos medo de ficar doente. Se estamos empregados, temos medo de ficarmos desempregados.
Então, a gente vive em constante medo, como se tivesse uma espada na nossa cabeça a nos degolar a qualquer momento. E o que ocasiona tudo isso? Nós deixamos de viver o presente, o hoje. Relegamos o hoje, por quê? Ou voltamos ao passado, ou vivemos o futuro, que ainda não chegou, e a gente não sabe como vai ser. Claro que, conforme andamos hoje, vamos caminhar amanhã, com certeza. Mas nós temos compromissos do passado. Então, essa proposta da doutrina espírita é uma proposta educativa, de transformação. E a transformação maior que nós podemos realizar em nós é realmente nos modificar nesse sentido. Porque o técnico lá de cima nos colocou aqui porque nós pedimos para participar dessa grande partida. Será que nós vamos chegar do lado de lá como mais um frustrado e dizer para ele: eu tentei fazer o meu melhor, mas não deu certo? Aí nós vamos ficar no banco de reserva muito tempo. Então, é sério. Nossa conduta fala por nós. A dor, quando bate a nossa porta, nós normalmente encaramos como aquele aguilhão que nos faz sofrer, nos faz tristes, desesperados. Não é bem assim. Existe uma outra visão da dor. Se nós não aceitamos a transformação, se nós não aceitamos a nossa reforma interior através do amor, da caridade, a dor chega. Mas se nós soubermos entender a dor, ela vai ser um dispositivo muito grande para o nosso progresso também. A aceitação, a resignação, a obediência, a coragem. Essa é a palavra certa. A coragem que nós devemos ter para aceitar aquela dor. E aí entra o trabalho, a caridade. Porque quando estamos sofrendo, nós achamos que a nossa dor é a maior, que ninguém sofre no mundo como nós, pobrezinhos de nós, só sofremos, não temos minuto de descanso. Não é assim. Quando nós adentramos um lar de idoso, quando nós visitamos uma penitenciária, quando nós visitamos um leito de morte, nós percebemos que nós não sofremos, que nós não temos nada. É muito pequeno para tanto alvoroço, para tanta reclamação. Eu li num livro, muito bom, por sinal, de um escritor brasileiro, Rubem Alves, muito famoso, já desencarnado há pouco tempo. O título do livro, Ostra Feliz Não Faz Pérolas. Por quê? Porque a ostra que está feliz, ela não tem o grão de areia que incomoda. Ela não precisa fazer aquela carcaça que se torna pérola para sobreviver. Ela está feliz. Então, quem está feliz não faz pérola. Nós, mulheres, que gostamos tanto de joias, né? Mas a pérola é fruto de uma grande dor. Se nós estivermos felizes, nós vamos contagiar aquele que convive conosco, aquele que passa por nós na vida, aquele que nós encontramos em diversas situações da vida. Isso é muito importante, porque o mundo já está muito cheio de tristeza, de lágrimas. E esse compromisso que nós temos com Cristo é um compromisso de sermos diferente, não de termos. Nós podemos ter, mas nunca podemos ter em detrimento do ser. Porque o ser é que é imortal. O ter é passageiro, é efêmero. Fica aqui, até o nosso corpo físico, que também é instrumento, que nós temos que utilizar de maneira correta. Cuidar do corpo, mas principalmente do espírito.
nós, enquanto espíritos imortais, caminhando pelo planeta Terra, caminhando pela evolução, buscando algo melhor. Gostaria de encerrar esse estudo com uma história muito comovente, quiçá seja verdade, porque é uma história de alerta para nós, na nossa busca desenfreada pelo ter. Esquecemos de ser. Sermos pais, sermos mães, sermos irmãos, fraternos uns com os outros. João era um empresário de sucesso no ramo, não vou falar calçadista, senão todo mundo vai querer ser o João, mas no final da história não vai querer, não. Um empresário de sucesso, seja no ramo que for. Saiu de casa, já aflito, achando que estava perdendo a hora, em pleno domingo. Eu preciso resolver algumas coisas no escritório. A esposa esperando o beijo de despedida. Nós, mulheres, cá entre nós, né? A gente está sempre esperando alguma coisa do marido, né? Brincadeira, a gente não aprende. E, às vezes, o marido não percebe, porque homem, infelizmente, eles são mais, assim, desligados. Mulher é mais assim, né? Aquele jeitinho, mais romântica, quer um beijo de boa noite, quer um beijo de despedida. E a mulher ficou à espera, e a espera ficou. Ligou o carro, o cachorro latiu, abanando o rabo, para ver se ele fazia algum carinho. Nada. Cala a boca, estou com pressa. E foi para o trabalho. Quando chegou no escritório, ele fez os despachos que precisava, pediu para a secretária, porque ele convocou a secretária para trabalhar também, para buscar um sanduíche para ele, porque ele não ia almoçar. Ele ia almoçar ali no escritório mesmo. Ela buscou, ele comeu, fez a higiene pessoal. De repente, uma dor no peito, muito forte. Passou. A filha liga. Papai, seu neto está com saudades de você. Você não vai vir almoçar conosco? Não posso, minha filha. Tenho muito compromisso aqui no escritório. Então tá, papai. Quando der, o senhor vem. Desliga o telefone, já buscando novos papéis. A dor volta. E ele começa a rever na tela mental sua vida. Meu Deus, não tive tempo para minha esposa, não tive tempo para os meus filhos, não tenho tempo até hoje nem para mim. Me dê outra chance, porque eu prometo que vou fazer diferente. Só que não dava mais. Já tinha findado o seu limite aqui na Terra. E um infarto fulminante o levou a óbito. Desencarnou e não sabemos em que situação ele se encontra. Imaginamos. Por isso, meus irmãos, eu convoco todos vocês, todos nós, para refletirmos na proposta do Cristo, na proposta do Espiritismo, para buscarmos a nossa evolução moral, buscarmos o Cristo na nossa vida a cada instante. É fácil? Não. Mas o que é fácil não tem muito sabor. Então vamos buscar arduamente, mesmo que for sob suor e lágrimas, esse Cristo que mora em nós, esse reino dos céus, para que possamos estar aptos a participar desse banquete espiritual que nós não sabemos quando vai chegar. Muito obrigada a todos. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês.